Olá, estamos aqui mais um Pod na Estética, Lex Talk, diretamente dos estúdios Lexflix. E hoje eu vou falar de um assunto, aqueles que já me conhecem, né? O professor Sérgio Braga, há muito tempo. Sou professor de processo penal e direito penal e hoje vou falar aqui, vou estar em casa com meu colega, meu amigo, professor Cláudio Suzuki, doutor Cláudio Suzuki, vulgo Peixe, que é uma das sumidades aí do direito penal, um amigo de longa data e conhecedor, para que vocês vejam que o direito e a estética tem todas as ramificações, inclusive a penal. E hoje eu me sinto muito tranquilo. Cláudio, obrigado por ter vindo. É um prazer receber aqui a primeira vez. Verdade. Meu peixe aqui. Doutor Cláudio vai trazer muita coisa boa para a gente. Vamos falar de direito penal midiático. Midiático aonde, doutor Cláudio? Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Meu grande amigo, Sérgio Braga, de longa data, como ele mesmo falou. É mais um dos peixes desse cardume gigantesco aí que ele tem. Mas queria agradecer. Tubarão. Só tubarão. Só Isso tubarão, aí, isso é verdade. Só tubarão. Tem umas baleias também, mas tudo bem. Mas tem uns lambari aí também tem. O aquário é grande, Mas queria agradecer de coração o convite, parabenizar pela estrutura magnífica aí que vocês têm. E tenho certeza que essa série de podcasts que você está lançando realmente é um diferencial, não só para os profissionais da área de direito, mas para os profissionais da área de estética, que realmente acho que acaba ficando um vácuo, né? Numa profissão aí que está crescendo tanto no mercado e com ausência de bons profissionais para conduzir esses esteticistas ou profissionais da beleza, né, para o bom trabalho e exercer essa função tão próspera que está tendo hoje no mercado. Então, obrigado. E eu que agradeço, e a gente sabe, né, Cláudio, Suzuki, aqui a gente vai trocando os nomes, né, Cláudio, Suzuki, Peixe, e a gente sabe que, e é importante o que o professor Cláudio disse, né, não só para os profissionais da área da saúde, da estética, mas os advogados e advogadas que querem atuar nessa área, nós vamos ter por base sempre, né, o direito, ele está em todas as áreas da vida. E a gente pensa sempre o seguinte, qualquer profissional da estética e da saúde, ele tem 3 responsabilidades. A civil, a ética e a penal. Exatamente. Nós vamos tratar aqui hoje de capítulos, inclusive do Código Penal, até do Código de Defesa do Consumidor, porque as nossas relações aí com os pacientes, com os clientes, estão abarcadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Já fica um spoiler aqui, nós vamos trazer também um professor. Vocês estão vendo que só vem professor, só vem fera. Aqui só vem fera para falar no podcast. Não vem gente que vai dar palpite, não. É quem conhece o assunto. Vamos trazer um professor para falar de direito do consumidor nas relações da saúde. Mas o direito penal, ele faz parte da nossa vida, não é isso, professor Cláudio? Com certeza. E saber, né, não só como se precaver, mas uma vez acontecendo algo, por onde andar. Então, esse é o objetivo hoje. E o tema não poderia ser mais instigante, né? Crimes midiáticos envolvendo profissionais da saúde. Eu vou trazer 2 casos aqui só para a gente ter como parâmetro e aí para ficar esse nosso bate-papo. Nós tivemos aí nos últimos meses 2 casos, né? Um que se refere àquele empresário de 27 anos que morreu após a aplicação de submeter a um procedimento de fenol, né? Sim. Um procedimento, o fenol pode ter complicações e a gente sabe que ele deve ser realizado em algumas condições, né? Por profissional habilitado, num lugar monitorado, com uma boa anamnese, né? Para saber qual é a condição de saúde do paciente. E o outro caso é da influencer, a Aline, né? Que fez um procedimento de preenchimento com PMMA nos glúteos. O caso do empresário aqui, o Henrique, nós já ficamos sabendo que há um laudo, né? Estou até vendo aqui que já teve um laudo que, de fato, ele faleceu por uma parada cardiorrespiratória causada por edema pulmonar agudo decorrente da inalação do fenol. Essa é a causa da morte. Então, já há um laudo, e eu vou pedir depois para o professor Cláudio explicar isso um pouco mais. No caso da influencer com PMMA, que ela submeteu ao procedimento de PMMA nos glúteos, ainda não há um laudo, não há uma causa da morte. E aí, professor Cláudio, eu vou para 2 coisas aqui que são muito
para quem não é da área ou quem está chegando agora, claro. Nós temos aqui, no caso da influencer, da Aline Maria Ferreira, que fez, então, esse procedimento com a profissional Graziele, né? Que ela não tem formação na área da saúde. Pelo que consta, ela se apresentava como biomédica, mas nem biomédica era. Ela estudou até o 3º ano de medicina no Paraguai, mas também não se formou. Enfim, no caso dela, ela está sendo acusada de, em tese, 3 crimes. Sempre em tese, pessoal, porque a gente só vai saber, o professor Cláudio vai falar disso também, quando nós tivermos o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Exatamente. Que aí eu tenho alguém condenado. Aqui nós temos... Efetivamente condenado. E aí, sim, por enquanto, nós estamos ainda na fase de inquérito policial, ela ainda está sendo acusada de exercício ilegal da medicina, execução de serviço de alta periculosidade e também erro em relação à natureza e qualidade dos serviços e produtos. Há também um inquérito para apurar lesão corporal seguida de morte. No caso do Henrique, que é o empresário que faleceu ao submeter ao procedimento de fenol, o enquadramento inicial, e agora nós temos o laudo, ele está sendo processado, né? O inquérito está aí sendo processado por homicídio com dolo eventual. Então, eu queria, já começando, para a gente entender... Por que essa diferença, professor Cláudio? Como é que uma coisa... Os dois não faleceram? Exatamente. Bom, então vamos lá. Acho que é importante a gente explicar por que tem tanta diferenciação de casos entre um ou outro, até aparentemente que possam parecer similares. O resultado, nos 2 casos, foi a morte. Mas por que um está sendo inicialmente acusado de um crime e outro de outros crimes? Então, como você bem ressaltou, a gente está falando de casos midiáticos, aqueles que estão aparecendo muito na mídia. Então, a tendência é que casos midiáticos, o clamor social exige uma punição mais severa. Então, quando nós falamos de homicídio, que é o crime que nós chamamos de crime-rei, porque atenta contra a vida, é um dos crimes que tem a maior pena no Código Penal. Então, as pessoas acabam querendo que, se houve o resultado morte, que a pessoa responda por crime de homicídio. Então, lembre-se sempre disso. Se você tem o resultado morte e o caso é midiático, você pode ter a certeza que delegado de polícia, promotor de justiça vai querer que seja responsabilizado por homicídio. A pena mais grave. Que é a pena mais grave. Por quê? Porque a sociedade clama por justiça. E essa justiça é confundida muito com a vingança. Então, a sociedade quer uma retribuição vingativa para aquela conduta. Mas nem sempre essa vingança é justiça. Então, acho que hoje a gente tem que tentar esclarecer e tirar algumas nuvens que surgem em torno do direito para explicar, né? E diferenciar bem as condutas. Porque hoje, infelizmente, o que eu tenho acompanhado é que se há resultado morte, vai ser sempre homicídio por dolo eventual. Né? E acho que vamos aproveitar a deixa e explicar, né, o que é o dolo eventual. Né? Porque para chegar no que é o dolo, a gente precisa compreender as diferenças entre dolo e culpa. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar. Lógico, para aqueles do direito, sabe que a diferenciação do dolo e da culpa está lá no artigo 18 do Código Penal. Né? E o artigo 18, ele fala que o crime ele vai ser doloso quando o agente ele quer o resultado. Então, essa é a regra, o dolo direto. Eu quero o resultado. Como assim eu quero o resultado? Eu puxei o revólver e eu quero te matar. Quero matar o Sérgio. Acabou. Então, eu pego o revólver e eu atiro. Por quê? Qual que é o resultado que eu quero? Eu quero matar ele. Então, eu quero matar ele. Esse é o dolo direto, é a vontade. Livre e consciente. Livre e consciente, né? É do anímico da pessoa, dentro da mente. Né? Então, a pessoa ele quer roubar o banco. Então, o cara vai lá com o revólver, vai lá dentro do banco, ele vai roubar o banco.
Então, acho que o dolo, o mais comum, que é a vontade do agente em produzir o resultado, é esse, a vontade de produzir o resultado, né? De matar, de roubar, de furtar, praticar o estelionato, etc. Tá? Só que o dolo, ele pode se dividir entre o dolo direto e o dolo indireto, que é o dolo eventual, que é a segunda parte do artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Quando o agente assume o risco, mas de produzir o resultado. Então, acho que é uma coisa que muita gente se esquece, que o dolo eventual, ou também chamado de dolo indireto, o dolo eventual, o agente ele tem que assumir o risco, mas de produzir o resultado. Um exemplo. Então, um exemplo clássico. Eu estou, dirigindo em alta velocidade. E eu vejo uma pessoa na rua. Atravessando. E aí eu falo, pô, mas esse cara... Quem mandou atravessar aí? Eu vou jogar o meu carro em cima dessa pessoa, porque ele atravessou aqui. Aqui é a marginal, 90 por hora. Tô nem aí. Ele entrou ali na estrada. Sabe de uma coisa? Eu vou jogar o meu carro em cima da pessoa, para ela aprender. Para aprender. Para aprender que ele não pode fazer isso. E eu jogo o meu carro em alta velocidade em cima dessa pessoa. Qual que é um resultado possível de acontecer se eu jogar o meu carro em alta velocidade em cima de uma pessoa? Um dos resultados possíveis é a morte. Resultado, morte. Então, o dolo eventual, ele tem que assumir o risco de produzir o resultado. O resultado tem que estar na mente dele. Se eu jogar o meu carro em cima da pessoa, um dos resultados possíveis é a morte. Mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer de qualquer jeito. É o que muitos professores falavam da diferenciação do ferre-se ou do ferrou, né? Tem professor que usa outra expressão, outro termo. Para não bloquear a gente. Aqui, para não cair o vídeo, eu vou explicar dessa forma. É o ferre-se, dane-se ou danou. Mas eu, nessa sala de aula, eu usava o ferre-se ou ferrou mesmo. O ferre-se ou ferrou. Se eu joguei o meu carro sabendo que eu podia matar a pessoa, ferre-se, pode matar? Pode. Vou jogar o carro em cima da pessoa, mesmo assim. Dolo eventual. Agora, eu tenho certeza, eu sou muito bom na direção. Eu vou tirar só uma fina. Mas quando vai tirar a fina, pega na pessoa. Aí fala, caramba, ferrou. Aí é uma culpa. Eu não queria produzir o resultado, né? Mas o resultado aconteceu. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para diferenciar é o dolo direto ou o dolo indireto, chamado de dolo eventual. Então, acho que essa é a principal Trazendo aqui para o nosso tema e para o mundo aqui da saúde, da estética. Quando um profissional não habilitado, e aí eu estou só dando o exemplo. Okay. Nesse caso, então, mesmo que ela não seja habilitada, em momento algum, passou na cabeça dela matar os seus 2 clientes que estão pagando. Então, esse seria um grande diferencial. Acho que isso é importante, porque a gente vê na mídia já, como o professor Cláudio já falou, poxa, entrou na mídia, está condenado. E se for para o júri, então... Com certeza, acabou. Então, nesse caso aqui, uma das formas corretas, né, seria pensar que o dolo eventual talvez esteja longe disso. Num caso como esse aqui, nesses 2 aqui? Em ambos os casos, eu tenho certeza absoluta que, em momento algum, passou pela mente dos profissionais que eles iam querer produzir o resultado morte. Até porque eles queriam que fosse cliente de longa data. 200 mil seguidores. Exatamente. Imagina, acabou a vida dela. Acabou a vida profissional e até pessoal. Ninguém quer o resultado morte de ninguém, né? Então, assim, acho que é isso que hoje as pessoas perderam essa noção da análise do direito penal. Na minha tese de doutorado, você sabe muito bem disso, que você participou da minha banca, quem agradeço. Isso aí, tá vendo? Por isso que... Não dei moleza. Não deu moleza. Então, assim, quando eu abordei na minha tese de doutorado a questão
da diminuição dos direitos do indivíduo que é processado por crimes midiáticos, uma das situações é essa. Quando o crime ele se torna muito midiático, a pessoa acaba perdendo direitos. Acaba perdendo direitos de responder pelo que está escrito na lei. Na lei está escrito dolo eventual. Assumir o risco de produzir o resultado. Elemento volitivo, a vontade. Vontade. Anímico. É individual da pessoa. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum profissional quer o resultado morte, principalmente na área da saúde. A não ser que o cara seja psicopata. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente tem que tirar esse clamor, né? A gente fala, olha, jogaram uma criança do 10º andar. Vamos ver se jogou mesmo. Se jogou, realmente, é um monstro. Mas, né, já vimos vários casos, né, Nardoni, que a gente foi condenado, enfim, mas se pensar que alguém tem uma clínica, né, tá trabalhando, hoje todo mundo tá nas redes sociais com seguidores e tudo mais, a vontade ali não é a de causar nenhum dano, quanto mais resultado morte. Então, o exemplo clássico que eu sempre uso em sala de aula para explicar o dolo eventual, em casos de comoção pública e clamor social e midiático, é o caso da Botkiss. Né? Fugindo um pouco da questão da área da estética, mas só para tentar exemplificar o que é o dolo eventual e por que a gente vê essa questão de crimes midiáticos, as pessoas acabarem respondendo pelo crime mais grave. Veja, no caso da Botkiss, o pessoal da banda, quando acendeu o artefato pirotécnico em ambiente fechado, ele assumiu um risco. Isso é fato. Porque uma coisa que eu sempre falo também em sala de aula é assumir riscos. A gente assume risco todo dia. Quando a gente acorda e a gente põe o pé na rua, a gente assume o risco. A gente não sabe se volta. Né? Agora, o dolo eventual, ele fala, e é bem claro, ele tem que assumir o risco de produzir o resultado. Resultado no caso da Botkiss, mais de 200 mortes. Os cantores da banda, em momento algum, passou pela cabeça, eu vou matar essas 200 pessoas se eu acender isso aqui. Sabe de uma coisa? Ferre, vou acender mesmo assim. Eu tenho certeza, Sérgio. Jamais passou isso pela cabeça. E, né, tanto tempo... Ele assumiu o risco de produzir um incêndio. Exato. Que é um crime do Código Penal. Artigo 250. Ele assumiu. Tudo não bem. Tem como dizer. Isso, tudo bem. Pode-se dizer. Ele assumiu o risco. Eu posso causar um incêndio aqui. Que é um crime. Mas não vai acontecer. Mas não vai acontecer. Mas ele assumiu o risco de produzir um incêndio. Esse risco ele assumiu. Isso pode ter passado pela cabeça. Eu vou acender o artefato pirotécnico aqui e botar fogo. Artigo 250, crime de incêndio. E o crime de incêndio tem o resultado morte como agravante. Se do incêndio resultar a morte. Ou seja, tem tipos penais adequados para cada conduta. Então, quando a gente fala sobre direito penal e o Código Penal nada mais é que uma série de leis que traduz a conduta de cada indivíduo. E a justiça é quem deve capitular aquela conduta conforme tem previsão na lei. Então, não é porque aconteceu resultado morte que todo crime vai ser de homicídio. Até porque, se a gente for avançar um pouquinho, nós temos até institutos da emendácio libelli, da mutácio libelli, porque o réu se defende dos fatos. Exatamente. E não da capitulação penal, né? Pelo que o promotor de justiça acha que é, ou que o delegado acha que é, né? Porque a lei, ela é posta e tem que ser analisada conforme a conduta, né? Narra-me os fatos que lhe darei o direito, né? Então, basicamente é isso. Tem que ser analisada a conduta. E a justiça, e não vingança, a justiça é quem deve determinar. Essa conduta se adequa a este crime. Então, acho que isso que a gente tem que deixar bem claro. E nesse caso, então, porque aí, né, vamos fazer o paralelo aqui, voltando de novo. Um caso, que esse que está em Goiânia, estão sendo apurados aí 4 crimes.
No que se tem notícia até agora, no daqui de São Paulo, só homicídio com dolo eventual. Os outros crimes não existem aqui para São Paulo, porque, ao que parece, é a mesma situação. Um profissional que não tem habilitação, um profissional que fez um procedimento num local que não deveria. Num caso, está sendo só o homicídio, que talvez seja o crime maior, né? E nos outros, nós temos exercício ilegal da medicina, execução de serviço de alta periculosidade e lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte aqui é menos do que o homicídio com dolo eventual? Então, tem que ter o dolo aqui também? Todos os casos têm resultado morte, né? A lesão corporal com resultado morte, homicídio, o resultado é morte. Acontece que, para ser analisado cada conduta de cada indivíduo, tem que ser analisado conforme, né, cada caso. Então, se porventura para um procedimento precisava ter a qualidade de médico, então tem que ser analisado. Olha, ela não era médica, então pode ser exercício irregular da medicina. Né? Um crime que é próprio. Um crime próprio, que é uma conduta para aquele determinada conduta que o indivíduo fez. Então, assim, e também existe exercício irregular da medicina com resultado morte. Então, por isso que no direito penal a gente tem que analisar a conduta conforme prevê a lei. E a justiça é que cada indivíduo vai responder pela conduta que praticou, não pelo que a sociedade quer. O clamor. O clamor social, repito, induz que a pena seja a mais grave possível. E aí a gente já vê, já avançando aqui, né, nesse tema também, que tem a ver com o que nós estamos discutindo, aí a gente já tem esse clamor, o pessoal tem que pedir a prisão. Fala um pouquinho aí da prisão preventiva, Cláudio, pra gente, porque assim, é o clamor, não, tem que prender. Por que tem que prender? Porque a pessoa, de fato, o sistema penal nesse momento aqui é o melhor, e a gente já ouve isso aqui, até nesse caso aqui em que já há o laudo, o delegado já representou pela prisão preventiva. Explica um pouquinho aí pra gente essa coisa, como é que é esse clamor e como é que alguns têm a prisão preventiva e outras pessoas nem passam perto da delegacia. Excelente pergunta, Sérgio. Acho que é uma coisa que muita gente fica curioso em saber. Por que o fulano está preso e o outro fulano, o ciclano está solto? Né? E como você bem disse, eles estão presos por prisão preventiva. Né? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de prisão. A prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão em flagrante, que é aquela no momento, no ato da conduta criminosa, né? Que não foi a hipótese. A temporária, que eu sempre explico para os alunos, a temporária você vai lembrar que é uma prisão que tem tempo certo, né? Ela vai ter um tempo determinado pela lei, mas é só para alguns crimes. E nós temos a prisão preventiva. Como o próprio nome já fala, a prisão preventiva é aquela que vai prevenir alguma coisa. Como assim vai prevenir alguma coisa? Vai prevenir que a pessoa cometa outros crimes. Vai prevenir que a pessoa fuja do local. Vai prevenir que ela desfaça de provas. Então, é isso que tem que ser analisado quando o juiz vai decretar a prisão, principalmente de uma prisão preventiva. Porque o 312 do Código de Processo Penal, ele fala quais são as hipóteses. Exatamente. E como é que o juiz enquadra? O que é garantia da ordem pública? Explica aí para o pessoal, que você é muito didático, então... A questão da garantia da ordem pública, ela não é questão de clamor social. Né? Muita gente acha que a garantia da ordem pública é garantir que as pessoas fiquem calmas. Vou prender a pessoa para que a população não fique exaltada. Mas a garantia da ordem pública é justamente o contrário. É para prevenir que a pessoa acusada não cometa outros crimes. Né? Então, assim, por exemplo,
é uma pessoa que está respondendo por um crime de latrocínio, que é o crime de roubo com resultado morte. Ela não foi presa em flagrante, mas tudo indica que ele já pratica várias vezes isso. Reiterado. Então, de forma reiterada. Opa, parece que ele já está respondendo vários processos. Para evitar que ele pratique novos latrocínios ou novos crimes de roubo, eu vou decretar a prisão desse cara. Tirar esse indivíduo da sociedade, deixar ele preso, para quê? Para que ele não volte a cometer mais crimes. Prevenindo outros crimes. Prisão preventiva. Eu vou prevenir que novos crimes sejam praticados. Então, esses casos midiáticos, quando é decretada a prisão, a gente precisa analisar. Pô, será que ele vai praticar outro crime? Será que vai matar outro? Vou pegar o gancho aqui, do nosso caso aqui, Okay. do Henrique aqui, que estão pedindo a prisão preventiva não, como que ela chama? Só pegar aqui, da Natália. É o caso de prendê-la já agora para evitar que ela continue fazendo procedimentos de fenol em outras pessoas? O Código de Processo Penal, ele prevê uma série de medidas alternativas à prisão. Porque é da natureza do homem, do ser humano, estar livre. A natureza do indivíduo é ser livre. A prisão é o estado de exceção. Quando a gente prende alguém, é porque realmente ele fez algo muito grave. Deve ser afastado da sociedade. Ele deve ser afastado da sociedade. Ele deve perder este direito que ele adquiriu ao nascer de ficar livre. Então, a gente está banalizando o instituto da prisão. Para qualquer coisa a gente quer prender alguém. Mas para acabar com aquela sede da sociedade na chamada justiça que hoje a gente vê que é vingança, né? Então, será que tirar uma pessoa que estava trabalhando da sociedade realmente é a medida correta? Será que isso realmente vai fazer... vamos prender para que ela não mate mais ninguém. Podia fechar a clínica dela. Não tem alvará? Não tem nem alvará. Então, era só ficar acompanhando para que ela não fugisse, para que ela não Mas ela matou uma pessoa. Pois é. Acho que essa que é uma questão que todo mundo acaba me falando. Quando um advogado ele tenta defender um indivíduo, acho que o advogado criminalista ele tem essa grande barreira para transpor, que é a pecha de advogado de bandido. Mas a pessoa matou alguém, você vai defender ela? Repito, o advogado ele não vai defender o bandido. Ele vai defender a correta aplicação da lei. Se para aquela conduta tem um crime menos grave, é por essa conduta que ele tem que responder. E quando a gente vê esses casos midiáticos e as pessoas sendo punidas além do que está previsto na lei, deixa de ser justiça e passa a ser vingança. Então, acho que é uma coisa que eu sempre tentei implementar isso na cabeça dos meus alunos, Sérgio. Fazer com que as pessoas pensem racionalmente. Cláudio, mas aí eu vou pegar o seu gancho aqui, mas isso é muito fácil. Nós dois advogados aqui conversando, nosso público que é o pessoal que tem clínicas, médicos, enfermeiros, dentistas, biomédicos, esteticista, pessoal qualificado. Com certeza. Como falar isso para o cidadão normal que vê lá o pessoal chegando no Supremo e que fez um monte de coisa e está livre? E, ao mesmo tempo, essa pessoa que está aqui trabalhando, né, ela vai ser presa. E aí? Como explicar isso para o cidadão médio? Eu vou ter que usar aquele ditado popular. No dos outros é refresco, não é mesmo? Aquele ditado popular... É sempre refresco. No dos outros é refresco, né? Tá, isso aí... Quero ver se acontecesse com você ou coisa parecida. Isso também eu escuto direto. Queria ver se fosse com alguém da sua família.
né? Queria ver se fosse com a sua esposa, com o seu pai, com sua mãe, etc., com o seu filho, etc. Só que analisar o direito, ele precisa ser frio. A gente precisa analisar de forma fria. É lógico que quando a gente traz para o lado pessoal, a gente pensa de forma irracional. Mas é por isso que você precisa sempre contratar um profissional adequado, para aquele que não se sinta influenciado pela situação, mas que analise sobre a ótica da aplicação da lei. Lembre-se, todos nós somos seres humanos, todos somos factíveis de erro. Então, o juiz é um ser humano, aquele que vai julgar a causa é um ser humano. Então, a gente tem que sempre ponderar por os aspectos e do espírito da lei. O espírito da lei é para que cada pessoa responda por cada conduta que ela praticou. Nem mais, nem menos, mas pela correta. Então, é isso que a gente tem que sempre entender. Que, puxa, mas caiu com um juiz assim, caiu com um juiz assado. Um caso a pessoa está presa, outro caso a pessoa está solta. Essa análise de por que um caso a pessoa está solta e a outra pessoa está presa? Porque quando a gente vai analisar, cada ser humano ele vai ter uma ótica de aplicação da lei. E acho que é isso que as pessoas acabam não compreendendo. Porque quando a gente vai aplicar a lei de uma certa forma, as pessoas acham que deveria ter aplicado de outra forma. Mas, repito, no direito, basicamente, nós interpretamos a lei e a aplicamos naquele caso que aconteceu. Então, nem sempre o resultado, como é na matemática, de 1 mais 1 vai ser 2, no direito, infelizmente, o 1 mais 1 não vai ser 2. Pode ser X, pode ser Y. Então, esse que é o porquê das pessoas acabarem não entendendo muitas vezes o resultado. Mas aí acho que isso tem a ver com o que você falou no início, que foi esse gancho que eu fiz. Quando é midiático, tem até prisão. Quando são as pessoas mais simples, pobres, que não tem um Dr. Cláudio para defender, prisão também. E para outras pessoas que cometeram até crimes mais graves, penas alternativas. O 319 vai inteirinho isso. Lá. Por quê? Porque é o correto, Sérgio. O errado é o que se faz com o midiático. Exatamente. Né? O correto... Então, a gente acabei indo para uma outra vertente. Nós temos medidas alternativas à prisão. Né? Então, a prisão é a hipótese final. Então, o 319 tem as chamadas medidas cautelares alternativas à prisão. Se a gente tem outras medidas que não seja a prisão, a gente tem que aplicá-las. É um direito do cidadão, é um direito do indivíduo. E isso que as pessoas se esquecem. Que todo indivíduo tem direitos. E nada daquele negócio de direito dos manos e etc. São os direitos. Todo indivíduo tem direito, ele nasceu com direitos. E é por isso que as pessoas acabam esquecendo. Por quê? Porque acaba vendo muita coisa midiática. Eu sempre uso um exemplo clássico quando eu falo sobre causas midiáticas. A gente está falando de questões de estética, de beleza. Acho que, doutora Camila, excelente dentista, eu não vou chegar na doutora Camila e falar assim, olha, eu acho que o procedimento melhor para mim é esse, esse e esse. E eu quero que faça esse, esse e esse. Ninguém chega e faz isso. Só que quando a gente está falando de direito... Todo mundo dá palpite. E direito penal, todo mundo é mestre, é doutor. Questão de maioridade penal. Não, tem que diminuir a maioridade penal. Não, tá bom do jeito que tá. Pena de morte. Não, tem que ter pena de morte no Brasil. Pelo amor de Deus, demorou. Só que as pessoas não têm a capacidade técnica para opinar sobre isso. As pessoas não fizeram um estudo aprofundado sobre o tema. Mas quando se fala sobre direito penal, as pessoas acham que é novela, é que nem dá palpite em novela, é programa palpite... da Jimenez. É um podcast aqui, vamos dar palpite. Exatamente. Eu sempre usava como exemplo. Uma vez eu estava assistindo a Ana Maria Braga
E ela estava dando palpite sobre casos penais. Não, que esse indivíduo tem que ser preso e etc. Né? Com todo respeito, a Ana Maria Braga, na área dela, ela é excelente. Mas quando fala sobre direito penal, falar a opinião, principalmente sendo uma comunicadora como ela acaba retransmitindo aquilo, formando a opinião de milhares de pessoas. E isso chega a ser uma responsabilidade. Sim, sim. Né? A audiência que ela tem. Outras pessoas que estão assistindo vão interpretar isso como verdade. Por quê? Foi a Ana Maria, pô. Não tem filtro. E aí as pessoas querem o quê? Vingança, não justiça. Então, acho que isso é importante a gente trabalhar, né? Para todos aqueles que estão nos assistindo, é lembrar disso. Justiça não se confunde com vingança. A justiça verdadeira é a correta aplicação da lei para aquele caso concreto. Então, para a gente até, né, deixar um recado aqui, pessoal, os profissionais que estão nos vendo, na eventualidade de acontecer algum problema como esse, você é habilitado, então a gente sempre fala que faça aquilo que você é habilitado Exato. para, né? Exato. O Dr. Cláudio aqui é um penalista exímio. Talvez se ele for fazer uma ação de família, ele vai contratar um outro colega. Vamos chamar o Sérgio Gabriel para abrir as empresas, para montar a nossa holding, a SA, né? Cada um na sua área. Então, assim, você é habilitado? Você é habilitada? Ok. Tomou todos os cuidados, fez todos os termos, assinou todos os termos, fez a anamnese correta, explicou ao paciente os riscos desse procedimento. Você vai fazer um procedimento que, por conta do próprio procedimento, você pode ter algum risco, então você está num ambiente controlado, que seja possível tomar qualquer ação, ok. Mas a pessoa morreu. O que o professor Cláudio está dizendo aqui, então, é calma. Não é isso? Exatamente. Não é porque morreu que agora... Tomara que não vá lá ninguém da Rede Globo, nem... Que aí, nesse caso, a vida fica mais difícil. Com certeza. Mas esse é o recado que nós estamos pegando aqui do professor Cláudio. Você não tinha essa vontade, então você tem que deixar isso claro. Exato. Claro que todas essas documentações, tudo isso que nós estamos falando, vai mostrar a boa-fé. Exato. Né? Você está exercendo a sua profissão de forma correta. O resultado pode acontecer, mas esse resultado morte, esse resultado lesão, né? Nós estamos falando morte, mas pode haver uma lesão, uma deformidade. Com certeza. Estou fazendo um procedimento no rosto, pego um músculo aqui, a pessoa fica paralisada, tem uma lesão que impossibilita para alguma coisa, pega um vaso no olho. O que está deixando bem claro aqui é isso. Entender qual é a vontade naquele momento. Até porque, como a gente estava falando logo no começo da conversa, nós temos dois tipos de crime, o doloso e o culposo. O dolo é quando o agente ele quer o resultado ou ele assume o risco de produzir o resultado. E tem o crime culposo, quando o resultado acontece. Mas o agente ele não queria o resultado, mas o resultado acontece de qualquer forma. Por quê? Porque o agente ele foi imprudente, ele foi negligente ou ele foi imperito, que é a hipótese, né, dos profissionais de estética, de saúde. Né? Então, ele é imperito e por conta da sua imperícia acabou acontecendo o resultado morte. Eu não queria o resultado morte e tampouco assumi o risco do resultado morte. Mas o resultado aconteceu. Você vai responder por essa conduta, né? Mas numa outra modalidade de um crime culposo, né? Que é um crime bem mais brando do que do homicídio doloso por dolo eventual, por exemplo. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Acho que, como a gente disse, o risco... É inerente. É inerente a qualquer... A gente acordou, a gente assume riscos. Só que as pessoas banalizaram a questão da palavra risco. O risco no dolo eventual é só de assumir o risco de produzir o resultado. O resultado às vezes acontece, mas não porque eu quis. Né? Não passou nem pela minha cabeça o resultado, mas ele aconteceu. É um crime culposo. Né? Então, acho que isso é importante a gente explicar. Por quê? Porque cada conduta, um crime diferente.
E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, vai ser uma injustiça, impunidade. A palavra da moda hoje é impunidade. Não, a pessoa vai responder pela conduta, mas, às vezes, por um crime menos grave, um homicídio culposo, por exemplo. E quando a gente fala na área da estética, da saúde, e eu falei isso logo no começo, nós temos 3 responsabilidades. Exato. A responsabilidade ética, que é aquela do seu conselho, que você pode ou não fazer no campo ético. Exato. Né? Posso postar foto, não posso. Enfim, isso é ética. Você tem que seguir o procedimento que o seu conselho de classe determina. Uma outra situação que anda junto é a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Exato. Eu posso até eximir a responsabilidade penal, mas não quer dizer que eu não vou ter nenhuma responsabilidade civil. Exato. É claro, se não houve o crime de forma alguma, né, então não vai nem haver a responsabilidade civil. Mas, às vezes, o crime aconteceu, mas não da forma, né? O homicídio com dolo eventual. Não. Foi uma lesão corporal leve. Sim. Então eu vou ter o crime e também tem uma responsabilidade civil. E aí, quando a gente fala da documentação, quando a gente fala de estar habilitado ou não, isso tem muito mais a ver com a responsabilidade civil, não é isso, Cláudio? Com certeza. Então, você explicou de forma perfeita. Ética, responsabilidade penal e responsabilidade civil. Os profissionais, né, de estética, eles têm até, né, diferentemente dos outros profissionais da saúde, eles têm a responsabilidade do meio. Eles não têm a responsabilidade do resultado. Porque o médico, quando ele vai operar, fazer uma cirurgia, nem sempre ele consegue falar, olha, por exemplo, uma pessoa foi baleada, eu vou fazer a cirurgia dessa pessoa. Ele não pode garantir o resultado vida. Olha, eu vou fazer uma cirurgia, né, de cateterismo, existem os riscos inerentes, né, da cirurgia. Aconteceu a morte. Olha, aconteceu a morte. Ele não queria o resultado, mas ele fez de tudo para que a pessoa vivesse. Todos os meios. Todos os meios. Então, o profissional, ele responde pelos meios, né? Ele, olha, eu empreguei todo o meu conhecimento para salvar a vida do indivíduo, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Agora, na área da estética, é o resultado. A área da estética, o profissional, ele responde pelo resultado, né? Então, essa questão da responsabilidade civil e da penal, às vezes, nem sempre tem responsabilidade penal, mas pode ter a responsabilidade civil. O Sérgio, né, o doutor Sérgio bem explicou aqui, cortou aqui e... Pegou um vaso. Um vaso perdeu e olho. Perdeu um olho, perdeu o movimento e etc. Pode até ser que não haja responsabilização penal. Mas foi uma lesão? Foi. Exato. Mas pode até ser que não haja responsabilização penal. Mas pode ter a responsabilização civil. Então, acho que isso é muito importante deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, seja da área da direito ou seja da área da saúde, que isso pode acontecer. Então, é por isso que, primeiro, esteja sempre habilitado e esteja sempre capacitado para aquilo que você vai fazer. E 2, aconteceu algum resultado danoso para o seu paciente, busque um bom profissional também para lhe assessorar em relação a esse resultado, seja do âmbito civil, seja do âmbito penal. É o que a gente fala sempre aqui, né? Como advogados e advogadas, a gente quer que vocês, e o objetivo desse podcast é isso, trazer profissionais aqui experientes, mestres, doutores, professores que sabem o que estão falando, para que você, profissional da saúde, se preocupe com o que é mais importante, que é com o seu cliente, com a sua qualificação, para que você possa fazer todos os procedimentos da melhor forma que você, com a melhor técnica. E quando houver um problema,
procure um advogado, uma advogada de sua confiança, que conheça a especificidade, né? De cada caso, que vai te dar essa segurança. Não tente você buscar na internet, né? Doutor Google. Não, procure profissionais. Tem um problema penal, doutor Cláudio aqui. Tem um problema tributário, doutor Rubens, nós já passamos por tantos aqui. Pensem nisso, vocês devem se precaver. E se precaver é se preparar, estar dentro da área de atuação, ter toda a documentação. Aconteceu um fato, não se desespere, se é que é possível, mas busque um bom profissional. Exatamente. Que vá, inclusive, te dizer quais são os seus riscos, né? Com certeza. Inclusive de condenação. Exatamente. Que ninguém chega falando, né? O cara chega, o advogado fala, não, isso aqui não vai ter condenação, eu garanto. Infelizmente. O que acontece nesse caso? Sai correndo, né, Cláudio? Sai correndo. Esse daí é o mais perigoso. O doutor Creyson. Esse daí garanto. É o famoso porta de cadeia. Esse é o porta de cadeia, esse é o famoso. Porque como o professor Cláudio disse, nós estamos no campo, no direito, no campo da hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Eu interpreto de um jeito, o doutor Cláudio do outro, o juiz do outro. E, de novo, daí a necessidade das provas. Porque nesse campo aqui nós vamos ter que provar. Para um terceiro decidiu quem é o certo, quem é o errado. Exatamente. Se você não tiver todos os elementos, e aí de volta de novo, eu estou sendo insistente, viu, Cláudio? Porque é uma das coisas que a gente fala muito aqui, dessa preparação, dessa assessoria prévia. Porque quando acontecer algo, você tem, e vou trazer para o doutor Cláudio aqui, doutor Cláudio, olha, eu fiz a anamnese, ele não tinha nenhum problema renal, não tinha nenhum problema cardíaco. Eu pedi exames complementares, ele disse que teve um probleminha no fígado aqui, o que eu fiz? Eu pedi um exame complementar. A minha clínica aqui tem se eu tiver um procedimento de urgência, eu tenho aqui como atender, eu tenho curso de primeiros socorros, eu tenho especificação. Meus materiais que eu uso aqui são todos autorizados pela Anvisa, ó. Tenho a documentação aqui, tenho tudo. Isso, ó, eu vou levar para o doutor Cláudio, que é um criminalista, mas ele vai pedir documentos. Então, a clínica que está bem assessorada, talvez o doutor Cláudio não seja o advogado do dia a dia da clínica, mas o advogado, a pessoa responsável por fazer isso, vai estar aqui, ó, doutor Cláudio. Ele vai perguntar. Tem isso? Tem isso. Tá aqui. Exatamente. Vocês fizeram a anamnese dele, ele tá aqui. Ele tinha um problema de saúde aqui. Tá aqui o exame. A gente pediu. Que mais? E ele morreu. O doutor Cláudio vai falar. Tranquilo. Não vai falar 100%, porque ele não é porta de cadeia, mas vai falar o quê, Cláudio? Quando toda essa documentação está na sua mão. Pode ter sido um caso fortuito. É isso que a gente tem que demonstrar. Provas. O doutor Sérgio falou muito bem. O advogado ele vai conseguir trabalhar melhor para o seu cliente quando ele tiver assessorado com provas. Se ele tiver provas, ele vai estar bem habilitado para poder trabalhar da melhor forma naquele processo, né? E acho que só emendando uma situação que você bem elencou, eu acho que a questão do conhecimento de cada pessoa estar habilitado naquela sua área é extremamente importante, porque as pessoas acabam misturando as coisas, né? A gente estava falando do Dr. Google e etc. As pessoas acabam achando que uma leitura de um texto na internet é o suficiente para poder fazer alguma coisa. Né? A gente viu que a moça aí fez um curso pela internet e já achou que ela era profissional para fazer aquele determinado procedimento. E, infelizmente, a vida não é assim. Né? A maior mentira que eu falei para minha vida, quando eu passei no exame de ordem, Sérgio, foi... Já faz... Ixi, não vou entregar a idade aqui. É melhor não falar a questão de... Faz 2 anos só, viu? 2 mais 0 na frente. Põe os 0 aí na frente. Mas quando eu passei no exame de ordem, a maior mentira que eu contei para mim mesmo eu passei no exame de ordem, sou advogado, eu nunca mais vou estudar na minha vida. Acho que foi a maior mentira que eu contei na minha vida. Por quê? Porque desde que eu comecei a atuar como advogado, eu não deixei de estudar um só dia. Eu não deixei de estudar um só dia. Até depois do doutorado. Até depois eu continuei. E a gente que atua, que é militante, a gente nunca para de estudar.
né? Então, se o profissional do direito é assim, o profissional da saúde também tem que ser assim. Ele tem que ser diligente, ele tem que estudar, ele tem que interpretar. Por quê? Porque não é só da prática que o profissional vivencia e ele vive daquilo. Ele vive também do conhecimento técnico, ele tem que estar estudando sempre. Principalmente profissional do direito, que as leis saem todos os dias, e o profissional da saúde também, que cada dia tem uma técnica nova, tem um produto novo, né? Então, acho que isso que as pessoas precisam saber também, né? Estar bem assessorado com uma equipe técnica competente, mas também estar sempre bem atualizado, estudando sempre, né? Porque a vida não é feita só da prática, é também do conhecimento, né? Eu costumo usar até um exemplo, como a gente fala também para profissionais do direito e da saúde. Doutor Cláudio, vamos dizer que eu não tenha passado na OAB e eu tenho esses 20 aí que você tem, só que eu não passei na OAB, mas eu sei fazer tudo que você sabe. Eu sou um profissional habilitado? Infelizmente não é. Mas eu já advogo, eu já trabalho como advogado há 20 anos. Pratica contravenção penal de exercício regular do trabalho. Então, é um rabo, cuidado, né? É um rabo. É um bom exemplo. É um bom exemplo, né? Eu posso até ser melhor que alguns advogados, mas eu não sou advogado. Eu posso até ser um bom profissional esteticista, biomédico, fazendo coisas que não estão dentro da minha área de atuação. Se der problema, a primeira coisa que eu vou olhar é isso. Exatamente. Não, mas eu já fiz mais de 1000 procedimentos. Eu já fiz mais de 1000 ações, eu só não assino. Mas sou eu que faço. Pois é, mas não é profissional habilitado. Não habilitado é quem passa no exame de ordem. Como advogado, tem que passar no exame de ordem. Para ser médico, tem que concluir a graduação em medicina. Então, essas questões, né, técnicas e como pré-requisitos para o exercício profissional são obrigatórios. E uma coisa que a gente já está quase chegando ao final aqui, de tudo que a gente conversou aqui, um ponto até para a gente passar aqui, a gente vai falar um pouquinho dos crimes, para o pessoal que está começando agora, seja na área jurídica, né, os novos advogados e advogadas que querem trabalhar na área estética. Eu costumo dizer, na área estética é porque nós estamos falando para um público definido. Ok. Mas advogar na área criminal, advogar na área civil, advogar na área contratual, os princípios são os mesmos. Além de estudar muito, que você já falou, o que seria uma dica falando para o pessoal, para os nossos advogados, futuros advogados, que querem atuar? O que você daria, além de estudar, mais uma outra dica que você daria para que ele pudesse, então, ter o sucesso que você teve na carreira? Acho que, primeiro, trabalhar com muita dedicação. Acho que a dedicação é extremamente importante. E uma coisa que um cliente uma vez me falou, Sérgio, e isso ficou marcado muito na minha vida, foi logo no meu início como advogado, o meu cliente chegou e falou: nossa, doutor Cláudio, eu vim indicado porque me falaram que o senhor é muito honesto. E isso aí me marcou muito, porque eu nada mais falei para ele: olha, acho que é triste eu ter que ouvir isso de você, porque todo mundo tinha que ser honesto, né? Acho que a honestidade é inerente ao ser humano, né? E quando a gente ouve de uma outra pessoa que a honestidade passa a ser uma qualidade, né? Eu acho que isso é algo que vem da sociedade mesmo. Então, acho que é importante você sempre ser transparente com o cliente, né? Então, acho que não só o conhecimento, como o Dr. Sérgio falou, eu acho que, além da dedicação, é você ser transparente, você ser humilde o suficiente para transparecer e ser honesto. Você tem que ser honesto em tudo na sua vida. A ética profissional é a base de todo profissional de qualquer área, né? O Dr. Sérgio falou bem. Responsabilidade penal, civil e a ética. Responsabilidade ética em uma carreira que é consolidada ao longo do tempo, ela é de extrema importância, porque as pessoas acabam te procurando por conta disso, né? É triste falar isso, mas eu acho que é importante para aquele profissional, seja de qualquer área,
Seja saúde, do direito, do só direito. qualquer área. Se você for um profissional ético, transparente E honesto. isso aí vai abrir portas e isso vai consolidar, né, a sua marca no mercado que você resolver seguir. Porque, infelizmente, isso que seria básico, hoje é diferencial. A gente está vendo exatamente isso. Essas pessoas aí que não têm nem aptidão Então, técnica já querendo estão... fazer. E aí, aproveitando também, relembrando você que é profissional da área da saúde, até por conta da nossa experiência, né? A gente aqui está trazendo todo esse conteúdo para vocês, porque esse conteúdo vem de anos e anos de dedicação nos fóruns, no dia a dia, analisando situações éticas, civis e criminais dentro da área da saúde. O Dr. Cláudio, como ele é especializado em direito penal, então ele tem uma gama muito maior, inclusive, de crimes. Não ele, a profissão dele, ele não comete crimes, ele é advogado. Só para pegadinha aqui, já fala, Dr. Cláudio tem muitos crimes. Não, ele atuou em crimes de várias áreas, mas... Então, isso aqui que a gente está trazendo para você é importantíssimo. Por quê? Porque você tem que pensar o seguinte: alguns procedimentos podem ser que não sejam da sua competência. Alguns procedimentos podem não ser bons para o seu cliente. E você tem que, inclusive, correr o risco de perder o cliente, Exatamente. mas evitar um processo. E a gente sempre fala aqui que o cliente bem acolhido, um cliente que tem confiança, sente a honestidade, ele volta e na nossa área aqui, pessoal da saúde, não processa. Ele não processa ninguém. Não. Quando há crime, aí nós estamos, quem vai processar é o Estado, né? E isso, quando a gente não fala em, e aí poderia ser um outro conversa com o professor aqui, quando a gente falar em difamação, em crimes aí de ação penal privada, que nas redes sociais hoje, inclusive já fica o convite aqui. Nós vamos falar só sobre esse bate-boca na internet, que todo mundo acha que... Crimes nas redes sociais. Crimes nas redes sociais, difamação, calúnia, enfim. Porque as pessoas acham que ali é a porta da sua casa e que não tem complicação nenhuma. Mas nós vamos entrar nisso, já está convidado. Show. Próximo podcast nós vamos Show. falar sobre isso. As redes sociais e os crimes aí de ação penal privada. Só uma deixa, hein? Meu livro fala sobre juízes das redes sociais. Então, acho que já é uma boa deixa, hein? Já aproveita e já faz o jabá aí do vídeo, rede social. Nós vamos deixar isso pro final. Você já faz onde que a gente encontra. Completo. Jabá completo. Então, pessoal, o importante é isso. Quando você estiver ali na frente do seu cliente, desde a entrada, a hora que ele entra na recepção da sua clínica, ele tem que ser acolhido por uma recepcionista que esteja ali feliz, que vai mostrar que a sua clínica transparece e é, de fato, um lugar seguro. No seu atendimento, essa anamnese não é dar um papelzinho pro cara ir lá e assina e depois próximo, que ele nem leu. Não, é junto com ele, com ela. É olhar e falar assim, será que você precisa desse procedimento? Não, mas eu quero porque... Você não quer pensar mais um pouco? Eu quero porque tá na moda. Tá na moda. Olha, não, mas eu queria fazer esse procedimento. Olha, esse eu não faço, não é da minha área. Não, eu precisava fazer... Não, olha, isso aqui é um procedimento específico de médico. Esse é um procedimento específico de dentista. Esse é um procedimento que eu não posso fazer. Seja correto. E tenha toda a documentação que quando acontecer alguma coisa, fica fácil para o Dr. Cláudio trabalhar na área criminal. Tanto o Dr. Cláudio quanto o Dr. Sérgio, enfim. A gente está aqui para isso. Aqui Exatamente. O escritório vai estar à disposição. Mas vocês estão vendo que a gente tem um time grande, viu? Brasil todo, a gente atua e com tranquilidade. Para a gente finalizar, Cláudio, a gente tinha combinado aqui aquele bate-bola para deixar o pessoal, né, que está na área da saúde, às vezes vão correr lá no Código Penal. Boa. Os alunos também, os advogados que estão... Quais são os principais crimes aí que os profissionais da saúde podem ser responsabilizados? Não precisa ser todos, não. Vai o que você lembrar. Tem bastante coisa. Tem bastante crime, né? No Código Penal, né? A gente tem o homicídio, né? Nós temos a lesão corporal, seja dolosa, seja culposa. Nós temos o exercício irregular da medicina, né? Nós temos a omissão de socorro,
nós temos... quem mais? Nós temos até um crime hediondo, né? Que é falsificação de substâncias medicinais, né? Falsificação e até a comercialização, né? Tem muita gente que acaba substituindo, eu estou aplicando botox e outra coisa. Não é nada lá. Isso aí é considerado até crime hediondo, né? Que muita gente acaba não sabendo disso e, né, crime hediondo tem as suas severidades da lei. Então, tem os crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, né? Falsidade ideológica? Pode ser, às vezes ele preenche alguma coisa que não deveria preencher, estelionato, né? Então tem uma série aí de crimes. Atestado. Pode dar um atestado, doutor. Fiquei 3 dias. Isso aí também. Emissão de atestado falso. Emissão de atestado falso, é crime, né, contra a fé pública, falsificação de documento público. Então tem uma série de crimes aí que o profissional da saúde ele pode praticar e se ele não tiver aí bem assessorado, ele pode acabar cometendo mesmo sem saber. E alegar a ignorância da lei não exime a pessoa, né, de responder pelo crime. Né? Muita gente fala, mas eu não sabia, doutor, que isso aí era crime. Pois é, mas não é isso que você vai poder argumentar, né? Que você não vai deixar de responder porque vai falar, eu não sabia que isso era crime, né? Então... A lei de introdução às normas do direito brasileiro e a lei de introdução ao Código Penal e Processo Penal já falam isso, né? Seria legal a gente poder... 2 coisas que as pessoas gostariam de alegar, que não conhece lei e que não recebeu o boleto e não precisa pagar. Essa eu gostaria, hein? Chegou um boletim, eu não recebi. Não recebi. Não preciso pagar. Já falo lá no porteiro, não recebe nada. Não recebe nada. Isso seria uma boa, né? E também, eu não conheço a lei. Pois é, a mesma coisa. Você tinha que ter seu advogado favorito. Então, gente, Cláudio, queria agradecer não só pelo bate-papo, pelo tempo, pelo conhecimento que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos episódios aqui do nosso Pod na Estética que vai ter uma repercussão muito boa, porque você trouxe de forma leve, descontraída, como a gente faz aqui, daquele nosso jeito, informações precisas para que o profissional da área da saúde possa trabalhar com tranquilidade. Esse é o nosso objetivo, então sempre que você precisar, busque os profissionais, porque você, profissional da saúde, você tem que se preocupar em melhorar a sua técnica, em melhorar o seu atendimento ao cliente, em melhorar o atendimento ao seu cliente interno, que são seus colaboradores. Problema jurídico é com Dr. Cláudio, Dr. Sérgio, problema jurídico é com advogado, com advogada, da sua confiança, claro. Senão você vai estar também saindo da sua profissão. Exatamente. Então, além de tudo, ainda ter que cuidar de procedimento jurídico. Não, calma. A gente está aqui para tranquilizá-los. Então, agradecendo, Cláudio, mais uma vez. Vamos lá, onde é que o pessoal te encontra? Onde é que estão seus livros? Show. Como é que tá isso aí? Bom, só antes de finalizar com todo o jabá completo, lembre-se, às vezes o profissional ele está precisando do dinheiro, né? Então ele acaba fazendo atividades ou procedimentos que ele não faria, mas ele faz por conta do dinheiro. O meu saudoso pai, ele sempre falava, não corra atrás do dinheiro, né? O dinheiro vai correr atrás de você se você for um bom profissional. Então, pensa sempre nisso. Não fique ali por conta do dinheiro. Que, se eu fizer isso, eu vou ganhar dinheiro, né? Se você for ético, trabalhar com transparência dentro da legalidade, tenha certeza, o dinheiro vai vir até você. Fica tranquilo, os clientes voltam. Se você for um bom profissional, o cliente vai voltar. Beleza? É isso aí. Tá bom? Só aproveitando então aí, né? Acho que vai aparecer aí as minhas redes sociais. Vai aparecer. Sim. Então aí, meu Instagram, @Dr. Claudio Suzuki, tudo junto, Dr. Claudio Suzuki. Tem canal no YouTube, tem Twitter, tem não só Instagram, tem Facebook também. Então ali eu estou respondendo. Escritório. Pode entrar no meu site www.claudiosuzuki.com.br. Lá tem o direcionamento para você agendar uma reunião, se você precisar de uma consultoria, né? Tem todos os dados, lá tem todos os telefones. E se você entrar lá no Instagram, também tem todos os livros que eu publiquei, os cursos que estão à disposição. E ali você
vai ser direcionado para uma infinidade de outros conteúdos que eu realizei, justamente para tentar aí, desmistificar o direito penal, que muita gente acaba pensando no direito da violência, mas se a gente souber aplicar direitinho, todo mundo vai ficar feliz, vai ficar contente e não vai precisar de vingança, vai precisar só da justiça. É isso aí. Aqui nós somos os vingadores, mas não fazemos vingança. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Nós estamos gravando agora, aqueles que vão nos assistir, se você chegou até o final, dá um like, curte as nossas redes. É muito importante, compartilhe isso com seus amigos, com colegas. A gente vai trazer sempre conteúdo de qualidade aqui para você. Mande suas dúvidas. Se tiver algum assunto específico que vocês quiserem que a gente trate aqui, já tem um aqui marcado com o Dr. Cláudio. Queria agradecer, então, por mais um episódio aqui do Pod na Estética, com o Dr. Cláudio, Dr. Cláudio Suzuki. Boa. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.